Sobre a cruz Jesus sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Enterrado não ficou, aleluia, mas da morte levantou, aleluia. Cristo vive, é Salvador, aleluia, dá-nos todo o seu amor, aleluia. Páscoa lembra toda vez, aleluia, o que Deus em Cristo fez, aleluia. Este é o dia do Senhor, aleluia, nós rendemos-lhe louvor, aleluia. Cristo vive, nós também, aleluia, nesta Páscoa e sempre amém, aleluia. Jesus disse para Tomé: você creu porque me viu. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Tomé somente acreditou porque viu, tocou, esteve ali presente quando o domingo chegou, quando a morte foi vencida pelo poder de Deus, que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje celebramos porque cremos, mesmo sem termos visto, tocado ou estado presente. Cremos porque Tomé e as demais pessoas daquela época deram testemunho do que viveram com nosso Senhor. Celebramos mesmo sem ser presencialmente e louvamos o nosso Deus que nos presenteia com a vida. Com alegria, saúdo a cada pessoa que assiste este culto pelo YouTube e pelo Facebook e afirmo com fé e convicção: foi por amor que Deus fez e faz a vida renascer a cada nova manhã. Que a graça, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam conosco nessa celebração, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós celebramos. Amém. Louvemos a Deus cantando Irmão Sol, Irmã Luz. Irmão Sol com Irmã Luz, trazendo o dia pela mão. Irmão Céu de intenso azul, a invadir o coração. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Minha irmã, terra que ao pé da segurança de chegar. Minha irmã, planta que está suavemente a respirar. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar.
Oremos. Bendito sejas, Deus da vida, Tu que te revelas na cruz e no sofrimento, que vence a morte com a ressurreição, que vem ao nosso encontro e torna-se a luz que ilumina o nosso caminho. Fortalece-nos com a Tua palavra viva, concede que compreendamos o Teu jeito de agir e seguremos confiantes a Tua mão. Dá-nos fé para acolher a Tua mensagem geradora de vida e que, com amor, coloquemo-nos a Teu serviço no mundo. Por Cristo Jesus, ressurreto. Amém. Meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé, era pobre como os pobres e sofria com sofridos, dava a mão aos desmaiados, libertava os oprimidos. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Hoje estamos tão distantes do que ele ensinou, tão distantes da justiça, tão distantes do amor. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Ele é quem te convida a viver simplicidade, ter só nele a tua posse, ver só nele a verdade. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Leitura do livro de Atos 4, 32 a 35. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Até aqui a palavra do Senhor. Então Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Aclamemos o Evangelho cantando Aleluia.
Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 12 a 18. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e estes não acreditaram no que os 2 disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os 2 que o tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aos que crerem será dado poder para fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Até aqui, palavra de salvação. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Domingo passado, nós celebramos a Páscoa e relembramos a alegria que a ressurreição de Cristo trouxe para as pessoas que o seguiam. Ao testemunhar que Jesus estava realmente vivo e que a morte não o segurou naquele túmulo, ardia-lhes o coração e esse desejo de anunciar essa boa notícia adiante. Portanto, a ressurreição de Cristo, ela gera uma transformação nesse pequeno grupo de pessoas, e isso se espalha por toda aquela região. Esse movimento, ele marca o início da igreja cristã. Então, antes de Jesus subir aos céus, ele passou alguns dias aparecendo a vários grupos de seguidores. E ele fazia isso para fortalecer a fé deles. Depois que Jesus então sobe aos céus, acontece o derramamento do Espírito Santo. E muitas pessoas começam a crer, serem batizadas e começam a fazerem parte dessa comunidade por meio do testemunho daquelas pessoas. O texto de Atos, que nós acabamos de ouvir, diz que essa multidão de pessoas que iam crendo na pregação dos seguidores de Cristo, tinham um só coração e uma só alma, ou seja, elas pensavam e sentiam do mesmo modo, repartindo tudo o que possuíam, de modo que o texto enfatiza não haver nenhuma pessoa com necessidade ali naquela comunidade. Porque os que possuíam propriedades, terras, eles vendiam e traziam o dinheiro para ajudar as pessoas que passavam por alguma necessidade. E a motivação para esse altruísmo e essa comum unidade, ao invés daquele egoísmo, e individualismo presente naquela sociedade, era fruto da grande graça derramada sobre eles. A motivação que vinha do próprio Evangelho, dessa boa nova que eles ouviram a respeito de Jesus Cristo. E diz o texto que, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Esse amor brotava da fé que eles tinham. Essa fé se alimenta da palavra de Deus. Portanto, para uma comunidade que se considera cristã, não pode faltar nenhuma dessas dimensões. Não pode faltar nem a fé e nem o amor.
A pregação da palavra deve vir acompanhada da diaconia, do serviço em amor às pessoas. Para que uma comunidade caminhe de forma saudável, precisa dessas duas pernas, a fé e a ação de amar. Elas devem caminhar em sintonia. Em cada passo, uma auxilia a outra a manter a comunidade no caminho, na verdade e na vida, seguindo assim os passos que Jesus ensinou. A igreja que não serve as pessoas, literalmente não serve para ser igreja de Cristo. E foi justamente isso que a primeira comunidade em Jerusalém tentou colocar em prática, essa fé traduzida em atos de amor às pessoas necessitadas e ao reino de Deus. E aparentemente, no início ali, ela teve muito sucesso, pois diz o texto que não havia ali nenhuma pessoa com necessidade. E isso é um motivo para a gente se gloriar, né, nessa igreja, aplaudir essa igreja. Mas, infelizmente, esse sonho de igreja não dura tanto tempo. Podemos ver, logo após, na continuação desses versículos, com a história de Ananias e Safira, que em toda igreja também existem pessoas que não agem conforme essa fé e esse amor que aprenderam da palavra de Deus e tentam sempre dar um jeitinho nas coisas para que elas sejam reconhecidas ou enaltecidas, exaltadas. E se a gente continua também lendo o Novo Testamento, nós vemos que muitas dessas pessoas que seguiam a Cristo, elas também se acomodaram durante essa caminhada. Não queriam mais trabalhar e acabaram só usufruindo da partilha que as outras pessoas doavam para a igreja. E assim, diversos exemplos foram acontecendo, porque eles pensavam que Jesus iria voltar muito em breve, e aí não ia precisar ficar se dedicando a trabalho só e vivendo a vida ali até Jesus voltar. E então eles esqueceram de planejar para que esses recursos não se esgotassem ali dentro dessa comunidade, a ponto de depois, mais tarde, chegar ao conhecimento do apóstolo Paulo que aquela comunidade de Jerusalém, que antes era um exemplo de comunidade, ela estava passando por necessidades, porque os donativos que foram entregues acabaram sendo consumidos e não tinha mais essa reposição. E Paulo recolhe então donativos e ofertas pelos lugares onde ele passava e destinava para a situação daquela comunidade de Jerusalém. O ideal seria que todas as pessoas cristãs tivessem essa sensibilidade para servir como igreja de Cristo no mundo, onde há tanto sofrimento e tanta desigualdade. Mas, infelizmente, é difícil viver a fé e o amor na prática, e até mesmo de entender isso. E nesse sentido, eu trago uma citação do professor Brackmeier, em um comentário dele sobre esse assunto, que diz assim: parece-me ser esta a lição desse texto do livro de Atos, a saber que o amor cristão não pode abrir mão nem de partilha, nem de produção. Deve cuidar para equilibrar isto e aquilo. Quem só reparte provoca a bancarrota do abastecimento público, pois descuida da produção. E se, por outro lado, falta a justa distribuição dos recursos, vai crescer o desnível de riqueza e pobreza, e agrava-se o índice de miséria na sociedade. Amor não deixa de exigir renúncia e sacrifício em favor dos necessitados.
A Bíblia não condena a propriedade particular, nem exige que vendamos todos os nossos bens. Ela quer isto sim, que com as nossas posses sirvamos a quem se encontra em situação difícil. Sobre como isso deve acontecer, o próprio amor deve decidir. Em todos os casos, ele insiste que, ao lado da partilha, não seja esquecida a produção, nem ao lado da produção, a partilha. É a maneira mais eficiente para superar a necessidade entre as pessoas e assegurar a paz social. Eu convido agora para a gente assistir um breve vídeo que ilustra muito bem essa ação de amor e cuidado dentro de uma comunidade. No caso desse vídeo, é dentro da comunidade escolar. First piece of it. Como nós podemos ver no vídeo, alguém daquele grupo percebeu a necessidade daquele garotinho. Não sabemos se foi a professora ou se foi algum dos coleguinhas, mas houve uma sensibilidade pela dor e pela situação dessa pessoa que estava tão próxima a eles. E percebendo isso, gerou-se uma ação de sensibilizar toda aquela turma para que esse garotinho também tivesse o que comer. E esse também é o nosso desafio como igreja, ser sensível à necessidade e ao sofrimento das pessoas que estão à nossa volta. Não ficarmos presos ao individualismo e ao egoísmo, mas agir em amor e em cuidado para com a vida das pessoas que nos cercam. Por isso, o desafio é grande. E como igreja, nesse contexto de pandemia, que nos isola e nos individualiza de certa forma, a gente não tem tanta comunhão quanto a gente tinha antigamente, é mais fácil a gente deixar, às vezes, de concretizar esse amor e esse cuidado às pessoas que nos cercam. E o nosso desafio, então, como igreja, é deixar que essa palavra de Deus restaure e reconstrua esse amor autêntico que nos sensibiliza a olhar ao nosso redor, detectar as necessidades e sofrimentos das pessoas, que muitas vezes não se limita apenas a uma fome física, mas pode estar relacionada a uma enfermidade, ao abandono, à solidão, ao luto, às dívidas, desemprego e tantas outras coisas que nos perturbam e também fere, de certa forma, essa nossa comunhão. Às vezes, um simples telefonema ou uma visita de portão já demonstra esse cuidado e esse amor, fazendo uma grande diferença na vida da pessoa que recebe esse ato e essa ação. E o meu desejo é que o Espírito Santo mova o nosso coração para uma fé que se traduz em atos de amor pelas pessoas. Que Deus nos ajude nessa caminhada, e encerro com o belo hino que conta a história do Barnabé, que também é mencionada nesse texto de Atos que a gente leu.
Através da oração, nós também servimos a Deus. Por isso, trazemos diante dele tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que faz parte da vida ao nosso redor. Oremos. Senhor, te agradecemos por tudo o que tens feito por nós. Nossa gratidão por nos dares o pão em nossa mesa. Graças por nosso lar, onde podemos cuidar das pessoas que amamos. Pela paz e pela proteção que temos recebido. Graças pelas forças que Tu renovas a cada novo dia. Graças, Senhor, por mais este dia de vida e pelas possibilidades que temos para viver. Nossa gratidão pela fé com a qual acolhemos a Tua mensagem e pelo amor com o qual podemos estender a mão na direção de quem precisa. A fé que recebemos de Ti nos leva a olharmos com amor para a realidade que nos cerca e nos move a agirmos. Por isso, em oração, trazemos a Ti aquilo que faz parte do nosso dia a dia e carece da Tua intervenção. Ajude-nos, Senhor, a olhar o mundo e as pessoas com os Teus olhos. Ajude-nos a amar mais e sermos pessoas mais fraternas. Ajude-nos a buscar a paz e não a discórdia ou a guerra. Nos ajude a ter paciência e perseverança. Nos ajude a conviver com nossos problemas, olhando para a frente em esperança. Esteja, Senhor, com cada pessoa que Tu criaste, com aquelas que estão fragilizadas, fortalecendo-as, renovando a sua saúde física e mental, com aquelas que estão investidas de arrogância, prepotência e menosprezo pela vida alheia. Estejas ali tocando suas mentes e corações para que tenham suas vidas convertidas e mudem seu jeito de ser e agir. Senhor, pedimos que a mensagem da Páscoa continue a ressoar forte entre nós e faça jorrar nova vida em cada ser, já agora e em cada dia que há de vir. Senhor, acolhe também as preces que ficam no silêncio de nossos corações e mentes, pois as colocamos diante de Ti na oração que Teu Filho nos ensinou e que agora iremos cantar. Páscoa é vida que se renova, acendendo muita esperança em nossos corações. Essa esperança nos foi presenteada por Cristo Jesus, o nosso Senhor, e ela gera em nós uma paz indescritível. Espalhemos a paz de Cristo no mundo. Amém. Chegamos ao momento dos avisos e iniciamos afirmando novamente que compreendemos e temos experimentado a importância do cuidado com a vida de todas as pessoas e que somente assim superaremos o momento difícil que vivemos como humanidade. Aos poucos e como resultado do cuidado, a situação está mudando
está melhorando. Por isso, também, aos poucos, retornaremos a realizar atividades presenciais. Iniciaremos com os cultos e seguindo rigorosamente as orientações das instâncias normativas da nossa ISLB e das autoridades na área da saúde. Nas redes sociais das nossas comunidades e paróquia, informaremos detalhes sobre os cultos presenciais. Também seguiremos produzindo os cultos em vídeo e partilhando aqui pelo YouTube e Facebook. Pedimos que assistam e também compartilhem com as demais pessoas. Em outros cultos nós já falamos sobre a oferta, o gesto de oferta que em nossos cultos presenciais são destinadas para os diversos fins e tem auxiliado e também contribuído de maneira muito contundente para a realização da missão em nossa igreja e também nas outras ações que precisam de um apoio também financeiro. Nós também temos incentivado as ofertas a partir dos cultos aqui pelo YouTube e pelo Facebook. Por isso, ao final deste vídeo, e assistam ele até o finalzinho, ali nós teremos orientações sobre as ofertas desse final de semana e como também fazê-las. Que Deus abençoe as ofertas e também quem doa. Assim chegamos ao final deste culto e cantemos esta belíssima canção.
A bênção é um presente de Deus. E esse presente nós temos um gesto que nos ajuda a compreender esse acolher o presente de Deus. É o gesto de colocar a palma da mão voltada para cima para receber o presente da bênção de Deus. Nesses tempos de distanciamento, que sintamos os braços de Deus nos abraçando e abençoando. Que venha sobre cada qual de nós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e sirvamos a Deus com fé, amor e alegria. Sobre a cruz Jesus sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Enterrado não ficou, aleluia, mas da morte levantou, aleluia. Cristo vive, é Salvador, aleluia, dá-nos todo o seu amor, aleluia. Páscoa lembra toda vez, aleluia, o que Deus em Cristo fez, aleluia. Este é o dia do Senhor, aleluia, nós rendemos-lhe louvor, aleluia.